Fala pessoal, tudo certo? Aqui é Danilo Lopes e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você trabalha com serra circular aí na sua empresa, principalmente para cortar chapas de ACM, você já deve ter percebido, obviamente, que ela tem um ajuste de altura, né, ao qual o disco vai atacar o material, né? Então você tem aqui uma gama relativamente grande de alturas para você cortar, no caso, a chapa de ACM, ou se você utilizasse ela para outras aplicações, você tem essa possibilidade de altura. Mas você já parou para pensar qual é a altura ideal para você cortar uma chapa de ACM? Ou qualquer outro material que você venha cortar na sua oficina utilizando serra circular? Bom, se você, obviamente, estiver trabalhando com discos menores do que a capacidade dela, por exemplo, essa serra circular, ela foi feita para discos de 185 milímetros. Mas se você fosse utilizar discos menores de 100 milímetros, por exemplo, você, obviamente, já teria que utilizar esse recurso de ajuste de altura para você cortar os materiais, tá certo? Mas, independente disso, vamos supor que você está trabalhando com um disco maior e você tem toda essa gama aqui de alturas disponíveis. Bom, a teoria aqui é o seguinte: supondo que você vai cortar o material e você coloca aqui na altura máxima de corte, tá? Vou até travar ela aqui nessa altura, supondo que essa é a altura que a gente vai trabalhar o nosso corte. Qualquer material que você venha a colocar aqui, dessa forma aqui, ó, você concorda que o início e o final do corte, ele é um pouco agressivo. Deixa eu prender aqui. Você vê que à medida que o disco vai girando e ele vai agredindo aqui o material para realizar o corte, você percebe que cada lâmina de vidia dessa, ela tem um curto espaço de tempo para entrar e sair pelo material. Da mesma forma, aqui a saída. Na verdade, o primeiro corte é aqui, né? Ele corta aqui de baixo para cima. Então, ele tem um pouco espaço de tempo para que todo o corpo da vidia corte o material. E você percebe que essa agressão do material, né, essa entrada no material do ACM, ela acontece praticamente em 180 graus, praticamente alinhada. Ou seja, o poder de corte da lâmina aqui, da vidia, ela é bastante agressiva, vamos dizer assim. Ela tem pouco espaço, então ela entra de uma maneira bastante paralela ao disco. Agora, numa situação mais tranquila, seria uma situação próxima a essa. Vou travar aqui também, só para a gente conseguir analisar. A gente cortando dessa forma aqui, você percebe que a entrada no material, ela possui um ângulo mais ou menos aí de 45 graus, próximo disso, né? E a entrada e saída do material, ela é feita de uma maneira mais suave. Até porque os pedacinhos de vidia vão ter mais tempo para cortar. A entrada deles é bem mais suave e próximo do ângulo de 45 graus. Então, dessa maneira, você sobrecarrega menos o próprio eixo do motor da máquina, você sobrecarrega menos os pedacinhos de vidia e, consequentemente, a qualidade do seu corte aumenta bastante. Se dessa forma, aqui, o material ele é cortado empurrando ele para frente, né? À medida que a serra vai caminhando, ela vai entrando aqui na ACM, empurrando o material para frente. Quando você está em todo o vale da ferramenta, aqui, quando você está todo o vale da ferramenta de corte sendo utilizado, praticamente o que acontece é que os pedacinhos de vidia, eles empurram o material aqui de baixo para cima e aqui de cima para baixo. Então nitidamente perceptível a diferença da qualidade de corte. Você pode, inclusive, fazer esses testes aí na sua empresa para você constatar isso também. Tá? Aqui você vai perceber que em alguns pontos mais frágeis
geralmente no final aqui do corte, o que pode acontecer é inclusive a lâmina de alumínio se soltar do polietileno, devido à tamanha pressão que a vidia acaba fazendo aqui na folha de ACM, tá certo? Bom, obviamente, a gente, considerando que a situação ideal dessa forma seria ela praticamente da espessura do material, né, que seria no nosso caso 3 milímetros, obviamente é prudente que você deixe aí uma gordura de 1 centímetro, 1,5 centímetros, além do material. Então seria algo em torno desse tamanho aqui. De modo que com algum solavanco que tenha na ferramenta, ou pelo menos que você consiga ter a certeza de que todo o material vai ser cortado à medida que você caminha. Isso vale para outros materiais que você venha cortar, PVC, MDF, enfim, qualquer outro material que você venha cortar aqui na serra circular, você se atentar a essa altura. Quanto menor for essa altura, mais qualidade e maior vida útil vai ter o seu disco de corte, tá certo? Bom, aqui eu vou fazer um corte nessa linha aqui, e eu vou utilizar até aqui, eu vou fazer um corte com ela baixa, né? Ou seja, com a altura mínima necessária para fazer o corte no ACM. E a partir desse ponto, eu vou colocar na altura máxima, para a gente comparar a diferença da qualidade do corte das duas alturas da serra circular. Então aqui eu vou colocar alto. Ok? Então vamos começar. Então até aqui eu fiz o corte com ela baixa. Agora daqui em diante eu vou aumentar essa altura aqui, né, para o máximo, para ter toda essa área de corte e a gente poder comparar os dois acabamentos. Bom, aqui de toda forma eu não posso dar toda a altura, porque ela acaba encostando aqui, né? Então aqui eu não teria altura suficiente para caber o perfil. Então aqui eu não coloquei a máxima, mas eu poderia colocar ela mais para cima. Mas aqui eu já vai dar para a gente ter um bom comparativo. Bom, aqui já dá para a gente ter uma boa análise. Acaba que a diferença não foi absurdamente grande, apesar de aqui ter ficado bem mais rebarba do que no ponto onde eu cortei com a serra baixa. Até porque o meu disco ele tem pouco tempo de uso. Então, como a vidia está bem afiada, aqui ele conseguiu realizar um bom corte, só que ele deixou de fato um pouco mais de rebarba, tá? Mas aqui já dá para a gente ter um bom comparativo das duas situações. Conforme o seu disco vai ficando um pouco mais gasto, né, com a vidia um pouco mais desafiada, essa diferença ela tende a aumentar, tá certo? Mas aqui já dá para a gente ver bem como ficou. Tá certo? Agora, analisando a chapa já cortada, dá para perceber bem que até esse ponto aqui, mais ou menos, onde foi cortada com uma altura menor do disco da serra, o acabamento do corte, não só as rebarbas, aqui você vê que ficou mais rebarba, né? O acabamento geral aqui do polietileno, desse primeiro setor, ele ficou melhor. Você não vê tanta ranhura quanto você vê aqui nessa etapa. Bom, eu acredito que você nunca ouviu alguém falar sobre isso. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar até perceber na prática isso acontecer comigo, né? Porque alguns cortes ficavam melhores do que outros. E eu, analisando o comportamento do disco em relação ao material, eu percebi, obviamente, por analogia, eu consegui entender que o comportamento em que a vidia vai agredir o material para realizar o corte
ele é muito importante. Se a gente fosse fazer uma analogia com uma faca, cortando o material, se você cortar ela dessa maneira ou cortá-la dessa maneira, você consegue já intuitivamente perceber que quando você corta de uma maneira mais suave, você tem melhores resultados. A mesma coisa vai acontecer com o seu disco de vídeo. Se você sabia desse detalhe, comenta aqui embaixo desse vídeo, vai ser interessante a gente conversar sobre isso, tá certo? Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui debaixo dele e encaminhe esse vídeo se você tiver alguém que você acha que vai gostar de receber conteúdos relacionados ao ACM e à comunicação visual, tá certo? Então, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!